Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Bíblia e nós saudamos a cada um com a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a vocês que nos acompanham diariamente estudando a Bíblia e também agradecemos a vocês que compartilham com outras pessoas nas redes sociais, aqueles que são inscritos no canal Hora Tranquila, também agradecemos. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Canal Hora Tranquila no YouTube e dê ali o seu curtir e compartilhe com outras pessoas. Nós, assim fazendo, juntos estamos trabalhando em prol da pregação do Evangelho. Muitas pessoas em várias partes do mundo vão acompanhando e conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus através dos compartilhamentos. E no céu nós veremos o resultado deste trabalho que cada um de nós faz. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças porque temos mais um dia de vida, porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra uma vez mais e porque temos os nossos amigos e irmãos juntamente conosco estudando a Bíblia. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque sabemos que o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E neste momento, mais uma vez, suplicamos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra e para praticarmos as Tuas verdades em nossa vida. Perdoe os nossos pecados, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós daremos continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre a experiência de unidade que os primeiros cristãos nos deixaram e que está registrado principalmente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E a igreja cristã do primeiro século, que é chamada Igreja Primitiva, era uma igreja que procurava contribuir para ajudar os necessitados. Ontem nós falamos das pessoas que voluntariamente vendiam as suas posses e repartiam com os pobres, levavam aos apóstolos e eles então atendiam aos necessitados. Paulo, depois que ele se converteu, se tornou o apóstolo dos gentios, em suas viagens missionárias, ele fazia coletas para ajudar aos pobres de Jerusalém. Em Atos capítulo 11, versos 27 a 30, nós lemos: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então vemos aqui a preocupação dos apóstolos e os discípulos também preocupados com a profecia de Ágabo. Ele era um profeta de Deus. E ele disse que haveria uma grande fome por toda aquela região, e isso aconteceu nos dias de Cláudio. Então eles fizeram coletas e mandavam o dinheiro para os irmãos em Jerusalém. Em Colossenses capítulo 2 e no verso 10, lemos: Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, falando aos gentios e procurando angariar fundos para poder atender aos necessitados, e Paulo ele se esforçava por fazer isso. Em Romanos, no capítulo 15, no verso 26, nós lemos: Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então aqui o apóstolo Paulo já estava na Macedônia, e então os irmãos lá de Acaia, eles levantaram uma coleta para ajudar aos pobres que habitavam em Jerusalém e que pertenciam à Igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, versos de 1 a 4, nós lemos: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que
aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, falando aos irmãos gentios lá na Galácia, que eles deveriam colocar de parte no primeiro dia da semana, porque quando Paulo fosse, eles não precisariam sair arrecadando dinheiro, mas já teriam o dinheiro separado exclusivamente para ajudar os irmãos lá de Jerusalém. E assim o apóstolo Paulo procedia. E vejam que a maioria dos recursos angariados para os irmãos lá em Jerusalém vinham dos gentios. E os gentios, eles não eram bem vistos pelos judeus. Por quê? Porque os gentios, eles não precisavam se circuncidar. E nós já estudamos isso num assunto do trimestre passado, que a circuncisão já não era mais necessária, porque Jesus já havia vindo, havia cumprido a lei, e agora, para se ter acesso à família de Deus, é o batismo, que é a porta de entrada, e não mais a circuncisão. E então, mesmo assim, os irmãos gentios ajudavam com alegria os irmãos judeus lá de Jerusalém. Nós vemos que os gentios, então, eles procuravam ter um bom relacionamento com os irmãos judeus, apesar das diferenças culturais, diferenças étnicas, eles formavam um só corpo em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 9, versos de 8 a 15, nós lemos: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. E vai até aqui o verso 15, o apóstolo Paulo falando dessa questão de as pessoas serem generosas em contribuírem, ajudar aqueles que precisam. E isto, amigos e irmãos, vale para nós hoje também. Quanto mais nós ajudarmos aqueles que estão necessitados, que fazem parte da nossa comunidade cristã ou não, são nossos amigos ou vizinhos, estão em necessidade, se nós voluntariamente decidirmos em nosso coração ajudar essas pessoas, Deus com certeza retribuirá em grande abundância todos aqueles que abrirem a sua mão para ajudar aos necessitados. Os líderes da igreja cristã primitiva, eles compreenderam que o seu ministério era promover a unidade em Cristo. Eles se mantinham unidos porque eles oravam juntos, porque eles adoravam juntos, partiam o pão juntos, porque assim que eles viam na palavra de Deus que deveriam viver, amando e cuidando uns dos outros. E como cristãos, parte da família de Deus na terra, nós, hoje, no século XXI, deveremos também ter o mesmo sentimento que os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva tiveram. Eles são exemplos para nós. Nós precisamos também nos desprender daquilo que nós somos apegados. Nós precisamos deixar de pensar somente em nós, em nosso bem-estar, em nossa comunidade, em nossa comodidade, melhor dizendo, em nossa família, mas deveremos também estar atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós assim fizermos, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo e estaremos promovendo a unidade entre os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Iremos voltar amanhã, finalizando o estudo desta semana, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.